nosso convidado tem 26 anos, mas é apaixonado por arte desde os 5. Em 2013, ele foi morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para estudar artes visuais. Um dia, meio entediado assim, ele decidiu fazer um curso de confeitaria para iniciantes. E foi assim que a confeitaria nunca mais saiu da vida dele. No quadro Arte e Culinária de hoje, a gente recebe o cake designer Iago Rosas, que vai nos ensinar a fazer um biscoito chalé. Na verdade, uma obra de arte, não é, minha gente? Parece até um brinquedo, daquele que você já compra pronto ali, só que é de comer. Gostou? Bom demais, né? Eu achei incrível. Lindo, né? Muito. Quanto tempo demora, Iago, pra gente fazer um desse inteiro, assim? Essa casa costuma durar em torno de uns 2 dias, eu fiquei trabalhando nela. O primeiro dia, né? a massa, o vidro de açúcar, depois a cobertura e o restante decoração. A decoração sempre é o que leva mais tempo. Mais tempo. Apesar que depois que a gente gosta, né? Deve ser prazeroso decorar. Muito Você fala, "Nossa, eu quero terapêutico." arrumar isso aqui, agora eu quero fazer isso aqui, né? E quanto mais você fica melhor, né? Você quer colocar mais detalhes, Exato. melhorar cada vez mais. Mas como numa casa, né? O que mais demora é a decoração final. É a né? decoração. É sempre Exato. assim. Exato, é mais verdade. dispendioso. E o melhor dessa casa é que, por exemplo, essa é de construção do design inteiramente meu. Uma coisa que eu gosto de usar muito para incentivar todas as pessoas que eu ensino, até como a mim mesmo, é criar. Por isso, por exemplo, aqui no nosso primeiro passo, vem esses moldes. Ah, é legal. Esses moldes eu mesmo desenhei. Claro que para pessoas que muitas vezes têm aquela dificuldade, pode ser impresso na internet ou melhor. Sabe aquelas peças em MDF que você compra ensacadas para serem montadas? Sim, sim. Elas podem servir como que molde legal. para esse legal, biscoito. boa. E a validade é melhor. Acetato, folha de sulfite ou MDF podem ser utilizados. Aqui eu estou utilizando folha de sulfite mesmo. Tá. Infelizmente a validade dela é só para basicamente Só o biscoito uma. por conta da gordura. Tá. Então aqui uma dica que eu sempre dou. Eu não gosto muito de cortar biscoitos fora da assadeira, porque muitas vezes no transporte ele pode acabar por quebrar, etc. Então aqui eu só forro com uma folha de papel manteiga, que já é antiaderente. Eu abro a massa, normalmente entre 2 folhas de papel manteiga, posiciono meu molde e apenas finalizo o corte. Na própria assadeira, né? Exatamente. Isso facilita bastante. Em dias, aqui felizmente, não só por conta do ar-condicionado, mas nós estamos no inverno, minha estação preferida, diga-se de passagem, principalmente para doces. Minha também, né? Adoro o inverno. Então, aqui, em dias mais frios, sem problemas, depois de cortada, a massa já pode ir ao forno. Mas em dias muito quentes ou quando a massa é muito trabalhada, muitas vezes a manteiga dentro dela acaba derretendo, a massa amolece. E isso acaba acarretando a necessidade de, depois da massa cortada, levar à geladeira para que não corra o risco dela perder o formato. Legal. Então aqui eu apenas corto e retiro o excesso de massa. Depois você vai amassar e usar ele de novo, né? Exatamente. Ô, Iago, alguém já pediu pra você fazer a própria casa, assim? Iago, faça a minha casa. Infelizmente ainda não, mas não foi por falta de sugestão. Seria uma boa, né? boa. Pegar uma casa, faça uma homenagem à minha casa. Aí. Claro, principalmente inauguração de open house, por exemplo. Olha que legal. Ou alguma instituição. É, exato. Aí fica a dica, gente. Fica a ó. dica. Quem quiser procurar o Iago pra fazer isso, né? Opa, Eu faria isso, pegaria a minha casa. seria um prazer faça, imenso. Iago, faça, Iago. Então aqui eu apenas retirei o excesso e cortada, certo? Agora, depois que ela vai ao forno, muitas vezes sempre sobram aqui, como por exemplo, sobrou algumas rebarbinhas, etc. O que nós podemos fazer para dar para o nosso biscoito um acabamento perfeito? Eu até trouxe um aqui já com as rebarbinhas. Incrível. Para dar um acabamento perfeito, eu passo no ralo mais fino que eu tiver. Então, eu apenas... Olha só. Que demais. Lembrando, gente, que no nosso Instagram a gente vai colocar todo o material que ele tá usando aqui, tá? E eu já aliso as laterais. E precisa estar Não, bem gostei certinho para poder disso. fazer o Precisa. fechamento da casa, né? E a melhor parte é que isso funciona mesmo caso o biscoito saia torto. Porque muitas vezes perde o formato. E também, além disso, tem uma outra dica, principalmente para quem vai trabalhar com produção de biscoitos mais artísticos, etc. Ai, gratidão. Que muitas vezes o biscoito sai torto, mas quando ele sai, imediatamente no momento que ele sai do forno, ele ainda está mole.
Então, então dá pra pode-se arrumar. aproveitar para colocar o molde em cima e cortar com a cortar. faca enquanto ele ainda tá mole. Quando tá mole. Porque Adorei depois, a conforme ele dica. vai resfriando, ele endurece. Perfeito. Agora vamos para a segunda parte da nossa casinha, que é o nosso vidro de açúcar. Eu estou utilizando o isomalte. O isomalte é um substituto do açúcar, feito de açúcar de beterraba. Dá para se utilizar para diversas decorações, corais, vidro, etc. E dá para tingir também, com corante em gel normal. Aqui, por exemplo, eu aqueço ele a 170 graus no máximo, Tá. até o momento em que ele derrete, tá? E eu apenas vou despejar na cavidade. Vou aquecer ele só mais um pouquinho. Tá. Eu despejo na cavidade, mas uma dica importante: em superfície totalmente antiaderente. Ah, Pra Papel não grudar. manteiga, infelizmente, gruda. tem que ser um tapete de silicone ou algo Exato. parecido. Mas um tapete de silicone hoje não é tão caro como era antigamente, né? Pode ser qualquer qualquer tapete de silicone. Tem uma linha que desenvolveu um modelo de tapete de silicone que, se eu não me engano, custam R$35 e a durabilidade dele é imensa. Mas uma alternativa do tapete de silicone é o tapete de teflon. Ah, bacana. Também é utiliza. super barato, né? Ele já Exato. tem rolo. Tá? E o isomalte aqui eu tô colocando nas cavidades do biscoito. Mas eu consigo, por exemplo, colocar em aros, desde que os aros estejam perfeitamente untados. Tá. Porque senão, não vai. definitivamente não dá. Então aqui, para quem quer, por exemplo, fazer um terrário ou algo, um vidro muito grande que necessite de translucidez, depois que eu aqueço o meu isomalte, ele vai borbulhar. Tem duas maneiras para eu estourar essas bolhas. Ou eu posso estourar com um maçarico, ou eu espero até que ele atinja em torno de uns 100 graus e as bolhas somem, Tá. certo? Tá. E aqui eu já coloquei em um. Oh, e ficou tão incrível Olha, que eu não que tinha demais. identificado que É, já tinha muito legal, o parece isomalte plástico, ali. né? Lindo, Muito lindo, lindo, muito legal. legal. Olha, gente, eu adorei. Lindo demais. Certo? Agora, partindo para o próximo passo, aqui eu já havia deixado, um grande diferencial que eu planejei nessa casinha, porque normalmente nós vemos os biscoitos decorados em glacê ou em pasta americana, né, o fondant. Só que o chocolate, ele cai num gosto popular maior. Sim. Então, eu resolvi mostrar a técnica de como decorar um biscoito com chocolate. E vocês vão ver que não tem nada demais, Gostei. certo? Grande água. Assim que é bom. Facilidade, não, né, Abi? facilidade. Eu tô achando incrível. Ele, muito ele me bacana. ensinando tudo Aqui, isso ó, Olha lá. vocês veem que atingiu a temperatura. Eu Ele vai apenas... despejar. Aqui eu tingi ele com um pouquinho de corante. Ah, pra ficar bem um vitral, né? Bem bonito. Exato. Que lindo. E Adorei. quanto tempo pra secar, Yabi? Ele, alguns minutos. Aqui eu vou derreter Praticamente. o chocolate. O chocolate, ele seca muito mais rápido do que o glacê. Como o glacê é à base de açúcar, então automaticamente, em tempos muito úmidos, o açúcar derrete um pouco mais e fica um pouco mais complicado para ele secar. O chocolate não. E uma dica, não coloquem o biscoito na geladeira para acelerar o processo. O chocolate, ele cristaliza perfeitamente, sem grandes problemas. E porque se você colocar na geladeira, a umidade da geladeira vai amolecer o biscoito. Então, acaba não E pra compensando. você colocar cor no vitral, você coloca na panela ali. Isso. Você já coloca na panela Na a cor que panela. você quiser. Exato. Tá. Depois que ele derreteu, eu adiciono algumas gotinhas do corante. Tá. Certo? Bacana. Incrível. Ô, ele tá Aqui- dando uma aula, né? Pois é. Incrível. que é bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui, Ah, eu tô utilizando o glacê real para fazer o cinto. Eu apenas contorno o comprimento do biscoito. Olha. É muita prática, delicadeza, né? Eu fico- E em uma, prática incrível. Eu já Em teria uma mão. tremido todo Eu ali, tava Abi. toda tremendo. Teria quebrado 8 biscoitos. em uma mão só. Então aqui, eu apenas vou espalhando vai preencher. o Que chocolate. delícia. Bom, hein? Ai, chocolate é bom. Chocolate. Já tingido, ele tá tingido com uma camadinha de corante alimentício amarelo. E para nivelar, Que demais. Que é esse que tá aqui. Esse aqui, ó. exato, certo? E partindo para a última etapa do nosso processo, eu trouxe já uma casinha com todas essas técnicas. Que demais. Quer que eu tire pra você? Não, consigo. Quer que eu a tire? gente Acho tira que- aqui ah, pra deixa aqui. vocês. Eu posso utilizar para colar biscoitos, tem 3 maneiras: chocolate, caramelo ou glacê. Então, Você consegue ver só? Claro. Isso aí. passei uma pequena camadinha Que
que incrível. Muito legal, né? Muito. E aí você falou que se tiver torto, você vai Vai acertando. arrumando, Exato. acertando. Eu vou até passar mais uma camadinha dele Você vai aqui. acertando no ralador, né? Isso, Gostei da exato. ideia do ralador. Eu também. Muito bacana. Aqui eu passo apenas uma camada. É muito comum nos Estados Unidos os gingerbreads também, né? Sim, Faz dessa principalmente no Natal. forma. De Natal, né? Eles As têm uma casinhas de tradição Natal. linda. É muito bacana, né? Eu acho bem bonito também. E por último, Aquele biscoitinho. O telhado. Gente, legal. incrível, tá? Eu acho que legal. você em casa, se você começar fazendo a Biane, mas não tá ficando bom. É assim mesmo. É, O primeiro com nunca vai certeza. ficar excelente. Se É. ficar, ótimo, mas dificilmente, porque é a prática. É. Mas Exato. olha que incrível, gente. E o chocolate seca super rápido também, seca né, Iago? super rápido. Aqui. Olha aí que lindo. Que demais, Iago. Certo? E aí, por último, eu só finalizo com um padrão, com o bico perlê, sobrepondo assim. Show de bola. E a cor tá bonita também desse. Muito. Né? Parece um telhado mesmo. Iago, achei incrível a forma como você explicou, tá? Verdade. Eu que tenho várias dificuldades nessa parte, assim, que eu sou meio brutona pra fazer as coisas, eu achei, falei, gente, acho que dá pra fazer com calma, você vai conseguindo fazer. Eu achei incrível, você foi muito didático. Eu e eu agradeço. já gostaria que ele voltasse outras Não, vezes tava pra ensinar nervoso. outras Tô coisas. nervoso. Você foi Muitíssimo incrível. nervoso. Eu agradeço. Falou que tava Incrível. nervoso, mas aí desenrolou super bem. Muito bom. Muito Parabéns, bom viu? você. Eu Trabalho. agradeço. Muito legal mesmo. Muito, muito. Você de casa, ó, lembrando que todo o material que ele usou aqui tá no nosso Instagram, tá? Porque eu achei que a gente não precisava pra perder essa explicação dele, que foi incrível. E se ficou com dúvida, manda mensagem pra ele. Fala que assistiu ele aqui no Santa Receita, porque ele vai ficar feliz e vai querer voltar, entendeu? Ó, @reidocefino, tudo junto. E o WhatsApp é o 12996435286. Onde você mora? Guaratinguetá. Aqui do ladinho. lado. Meu vizinho, Meu vizinho, nosso vizinho, Iago, coisa Leonardo. boa. Arrasou, Iago, não Muito é? legal, parabéns, Muito bom, Iago. Gratidão parabéns. imensa. Obrigado mesmo. Eu que E agradeço. como a Abi falou, muito obrigado aí pela sua apresentação, pela forma que você falou, foi muito didático. Eu Parabéns, viu? agradeço Muito legal imensamente, é um prazer.